Olá, sejam bem-vindos ao canal Cabana do Medo. Peço para que não esqueça de deixar seu like para que nosso vídeo chegue para maior público possível, caso que não seja inscritos no canal, e venha fazer parte conosco. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Em uma remota fazenda no interior do Brasil, há muito abandonada pelos vivos, pairava a lenda do fantasma do capataz perdido. Dizia-se que o antigo capataz, um homem cruel e impiedoso, desapareceu misteriosamente há décadas, deixando um rastro de terror e morte por onde passava. Seu espírito vingativo vagava pelos campos, assombrando qualquer um que ousasse perturbar seu descanso eterno. Os moradores locais evitavam os arredores da fazenda como se fosse uma praga. Porém, uma equipe de documentaristas decidira desafiar o sobrenatural em busca de fama e glória. Ignorando os avisos dos mais velhos, adentraram os limites da propriedade assombrada, câmeras em punho e corações cheios de bravura falsa. À medida que exploravam os decadentes galpões e casarões, uma sensação de opressão crescente os envolvia. Sombras dançavam nas paredes, sussurros ecoavam pelos corredores vazios, e uma presença sinistra se fazia cada vez mais evidente. O fantasma do capataz perdido não demorou a mostrar sua ira aos intrusos imprudentes. Um a um, os membros da equipe começaram a desaparecer, levados pelas garras invisíveis do espectro vingativo. Gritos ecoavam pela noite, mas ninguém podia ajudá-los. Câmeras capturavam apenas vislumbres fugazes de uma figura sombria, um borrão entre as sombras, mas suficiente para congelar o sangue nas veias de quem os assistisse. A tensão atingiu seu ápice quando o líder da expedição, convencido de sua invencibilidade, desafiou o fantasma do capataz perdido a mostrar-se. Em resposta, uma tempestade de fúria sobrenatural irrompeu sobre eles. Ventos uivantes, relâmpagos cortantes e um frio que penetrava até os ossos. Era como se a própria natureza estivesse revoltada contra a insolência humana. No fim, restou apenas um sobrevivente, enlouquecido pelo horror que presenciara. Seu relato, embora confuso e fragmentado, foi o suficiente para manter viva a lenda do fantasma do capataz perdido. A fazenda continuou a ser evitada, seus segredos sombrios ocultos nas sombras, onde o espírito vingativo do capataz ainda vagava, aguardando por novas vítimas corajosas o bastante para desafiá-lo. A fazenda abandonada era um lugar de mistério e perigo, onde as plantações outrora viçosas agora estavam cobertas por uma vegetação desolada e retorcida. Os velhos portões rangiam ao menor sopro de vento, como se anunciassem a presença de algo sinistro além deles. No entanto, para os jovens documentaristas, a atmosfera macabra era apenas uma fonte de excitação, uma oportunidade de capturar algo verdadeiramente único em suas câmeras. À medida que mergulhavam mais fundo na fazenda, descobriam pistas perturbadoras sobre o destino do capataz perdido. Relatos antigos, fotografias desbotadas e até mesmo manchas de sangue nas paredes indicavam um passado sombrio e violento. Parecia que o próprio solo estava impregnado com a angústia daqueles que haviam perecido ali. A equipe encontrou quartos trancados, cujas portas rangiam ao menor toque, como se guardassem segredos inomináveis. E, à medida que se aventuravam pelos corredores labirínticos, sentiam olhares invisíveis, seguindo cada um de seus passos. O medo crescente alimentava a tensão entre eles, enquanto lutavam para manter a compostura diante do desconhecido. Mas foi quando a noite caiu e a escuridão envolveu a fazenda que o verdadeiro terror se revelou. Sombras dançavam nas paredes, formas indefinidas se moviam no escuro, e o ar parecia vibrar com uma energia antiga e maligna. Os corajosos documentaristas se viram encurralados em um pesadelo do qual não podiam escapar. Os sons da noite se transformaram em murmúrios ameaçadores,
sussurros que sussurravam promessas de morte e sofrimento. Câmeras capturavam imagens distorcidas, rostos pálidos que apareciam e desapareciam nas sombras, e vozes ecoavam pelos corredores vazios, chamando-os para o abismo. À medida que o fantasma do capataz perdido se aproximava, o desespero da equipe crescia. Tentativas desesperadas de fuga eram frustradas por forças além de sua compreensão, e a sensação de estar sendo caçado, como presas indefesas, se tornava insuportável. E, no final, quando apenas um deles permaneceu, foi com um suspiro de alívio que escapou dos portões da fazenda, jurando nunca mais retornar ao lugar maldito. O sobrevivente, tremendo de terror e exaustão, deixou para trás a fazenda assombrada, determinado a nunca mais voltar. Enquanto corria pela estrada escura, podia sentir os olhos invisíveis do fantasma do capataz perdido seguindo-o, como se o espectro não estivesse pronto para deixá-lo escapar ileso. Cada passo era uma batalha contra o medo crescente. Cada sombra era uma ameaça iminente. Finalmente, quando a luz do amanhecer banhou a paisagem, o sobrevivente se permitiu respirar aliviado. A fazenda assombrada ficava para trás, um lugar de pesadelos e horrores indizíveis. Mas, mesmo enquanto se afastava, uma sensação de inquietação persistia, como se uma parte dele ainda estivesse presa naquele mundo de sombras e terror. E assim, a lenda do fantasma do capataz perdido continuou a ecoar pelos vales e colinas, mantendo viva a memória dos que ousaram desafiar o desconhecido. A fazenda permanecia em silêncio, suas paredes ocultando segredos antigos e perigos imensuráveis. E o espírito vingativo do capataz, embora derrotado naquela noite, aguardava pacientemente por sua próxima chance de se vingar dos intrusos imprudentes.